Vigília. Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação das leituras do quinto domingo do tempo da Quaresma. Estamos na última semana do tempo da Quaresma e as leituras de hoje vão nos fazer um apelo especial para a conversão, para deixar de lado a nossa vida passada, para acreditar que em Jesus nós podemos ser criaturas novas. Então é com muita alegria que estamos aqui, para você que está participando ao vivo, ou para você que vai ouvir a gravação, que Deus possa abençoar o seu ministério, o seu chamado,
e fazer com que a palavra dele cative você, seduza o seu coração. E então coloque na sua voz toda a autoridade, toda a graça, toda a unção necessária para que você possa levar a palavra do Senhor em todas as leituras que você vier a ler durante esse final de semana. Que nada aqui seja dito que não seja do desejo do Senhor nos falar, mas que Ele possa abençoar a todos nós e fazer com que sejamos alto-falantes da sua palavra e da sua verdade. Boa noite, Aldo, meu afilhado querido. Que bom que você está aqui para a gente meditar juntos as leituras desse última semana da Quaresma. Semana que vem já estamos em Semana Santa, com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então, vamos lá ver o que o Senhor reservou para nós nas leituras desse final de semana. Ok, então... A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías e diz assim: Isso diz o Senhor que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. O que essa leitura quer nos dizer é que, na verdade, Deus faria qualquer coisa para nos levar para morar junto dele. Como ele foi capaz de fazer qualquer coisa para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, quer fosse fazer água brotar no deserto, ou rios em terra seca, ou maná de madrugada, ou um mar que se abre para engolir um exército poderoso, ou codornizes no cair da noite, ou uma coluna de nuvens que durante o dia fazia sombra, que se transformava em uma coluna de fogo para aquecer o fio do deserto durante a noite. Não existe nada impossível para o nosso Deus, que mandou 10 pragas sobre o Egito para que Israel pudesse ser livre. Esse é o Deus que é apaixonado por você. Esse é o Deus que está disposto a fazer o que for necessário para fazer com que você seja salvo, esteja junto dele. Mas nós muitas vezes deixamos de viver a graça de Deus porque estamos apegados ao nosso passado. Não importa quem nós fomos antes de conhecer Deus. O que importa é o que nós estamos dispostos a ser, dado que Ele entrou na nossa história e na nossa vida. Ele não quer ser lembrado pelas coisas do passado. Ele quer ser lembrado pelas coisas do presente, as coisas novas que Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade. Tudo isso que a gente narrou de Israel parecem coisas grandiosas, mas nada disso chega aos pés de mandar o seu próprio filho morrer por nós e ressuscitar por nós. Deus é capaz de muitas coisas para fazer você uma pessoa nova. Então, aproveite essa última semana. Dá uma chance para Deus. Larga o seu pecado. Larga o seu vício. Diga sim para Ele.
e Ele fará brotar água no deserto e rios em terra seca, para seduzir seu coração, para manter você protegido, para manter você a salvo. E por isso nós podemos cantar esses louvores. Somos o povo que Ele criou para Ele. Então, podemos já de antemão louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, para que nós sejamos obras novas, criaturas novas, que já surgem. Você não a vê? Você não reconhece? Jesus costumava dizer: quem tem olhos para ouvir, ou olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Deus age na sua vida com muita delicadeza, e às vezes você só percebeu que os seus sentimentos mudaram, que os seus vícios não são mais tão importantes para você, que os seus pecados já não seduzem seu coração, quando na verdade a obra do Senhor já está feita. Mas reconheça isso. Diz o ditado popular que o hábito do cachimbo faz a boca torta. Meu irmão, quando Deus te faz nova criatura, teu lábio ainda não está torto. Você tem a chance de recomeçar. Não viva no passado. Não repita os seus erros só porque você está acostumado com eles. Não repita os seus pecados só porque eles são hábitos. Tenha a coragem de dizer: vida nova, criatura nova, é isso que eu quero ser. E aí, como o povo de Israel, nós também poderemos cantar esse salmo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Gente, que lindo isso. Abraça essa verdade. Se você viveu uma vida de sacrifício, aproveita a hora da colheita. As coisas novas, porque elas já surgem. Vale a pena. Qualquer coisa vale a pena para a gente ter Deus. Que é exatamente o que a segunda leitura vai nos falar nesse final de semana. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Não há fruto sem sacrifício. Então, depende de nós renunciar à vida passada, renunciar aos nossos vícios, aos nossos pecados, às nossas manias e permitir que Deus possa reescrever a nossa história, possa nos ajudar a ter um futuro diferente do que a gente viveu no passado. São Paulo vai falar exatamente disso na segunda leitura, que é tirada da carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Essa consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força de sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos.
Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. E essas são para nós palavras do Senhor. Muito linda essa leitura, porque Paulo começa nos dizendo exatamente que por causa de Cristo ele perdeu tudo. Perdeu tudo que ele já tinha sido. O status de fariseu, de prestigiado, de um mestre prestigiado, ele perdeu aquilo diante dos olhos daqueles que o admiravam pelos seus talentos humanos. E ganhou uma eternidade de reconhecimento de todo aquele que se chama cristão. Por causa de Cristo, Paulo talvez tenha abandonado uma carreira, uma casa confortável, prestígio, mas o que ele diz aqui é que considera tudo isso que foi perdido como lixo. Porque se ele comparar o que ele tinha e o que ele tem quando encontra Jesus, não existe comparação. Vale a pena se encontrar com o Senhor. De que vale as pessoas terem tudo aquilo que seus corações sonham durante essa vida, que é breve, que acaba, e a gente não leva nada com a gente, diante da possibilidade de construir um futuro que é eterno, junto a um Deus que é apaixonado por nós, que faria qualquer coisa por nós. Então, tudo é lixo para ganhar a Cristo. Se o preço de ganhar Jesus é abrir mão de tudo aquilo que foi o meu passado, eu estou disposto a pagar esse preço. É isso que Paulo diz. E ele, então, se encontra unido a Cristo. Não pelo seu merecimento, não por justiça, não por lei ou direitos legais, mas pela fé. Pela fé que nos torna justos em Jesus Cristo, mesmo que aos olhos dos homens essa justiça não seja enxergada. E que lei da fé é essa? Conhecer a Cristo, experimentar a sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos e tornar-se semelhante a Ele na sua morte. O batismo é tido como a nossa primeira morte, porque diz a teologia que nós morremos para o mundo no batismo, para ressuscitarmos para Cristo. Deixa a água do seu batismo lavar seus vícios, suas manias, sua tirania, seu orgulho, sua vaidade, enfim, o homem velho, para dar uma chance de, nessa vigília pascal, você ressuscitar junto com Jesus Cristo. Criatura nova, vida nova, com a eternidade à sua frente. Então Paulo diz, eu me torno semelhante a Ele na morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Isso está ao alcance de cada um de nós. Não que ele já tenha recebido essa recompensa, porque a vida eterna começa quando a gente já não tem a vida aqui nesse mundo. Mas ele persegue para alcançar, porque ele já foi alcançado por Jesus Cristo. Ou seja, dado que Jesus Cristo já o seduziu, a meta maior de vida dele é estar junto com Jesus. Ele ainda não se sente merecedor de estar junto de Jesus, mas ele diz que, abandonando a vida dele passada, ele decididamente se lança na busca de ser uma criatura nova, de permitir
que Deus faça com ele a obra que é necessária para ele caminhar sempre com Cristo. Essa é a meta, esse é o rumo, esse é o objetivo da vida de Paulo, que tem que ser o objetivo de todos nós nesse final de Quaresma. O Evangelho é tirado do capítulo 8 do Evangelho de João e é um evangelho lindíssimo. Jesus, naquele tempo, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Maravilhoso esse evangelho. Algumas pessoas dizem que essa mulher que foi surpreendida em adultério era Maria Madalena. Isso não é verdade, porque a mulher foi surpreendida em adultério. Maria Madalena não era casada, então ela era uma prostituta. Se Maria Madalena fosse surpreendida com um homem, isso não causaria choque para ninguém, porque essa era a profissão dela. Essa mulher, que era uma mulher casada, foi levada então pelos mestres da lei e os fariseus para testar Jesus. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas como Paulo mesmo diz, Jesus não traz a lei tal como ela era conhecida, mas a lei fruto da fé. Uma lei que nos fala da misericórdia de Deus. E Jesus então diz para aqueles mestres da lei: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E vão saindo eles, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos tiveram mais tempo de cometer mais pecados. Até que Jesus fica sozinho com aquela mulher. E pergunta para ela: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele então se volta para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, é isso que Jesus quer falar para todos nós nessa última semana do tempo da Quaresma. Deixa o teu passado para trás. Constrói uma vida diferente. Todos nós, quando vamos nos confessar e confessamos o nosso pecado, temos a oportunidade de viver isso que essa mulher viveu. Porque quando nos confessamos, recebemos duas graças. Recebemos a água que purifica e lava a mancha do pecado que a gente cometeu, que é a misericórdia e o perdão de Deus. Mas também a unção para não pecar outra vez. Como Jesus fala para essa mulher: vai e não peques mais. E é o que ele está falando para você e para mim também.
Nós somos fracos e muitas vezes essa fraqueza nos é confortável, porque a gente pode usar ela como desculpa para continuarmos a ser o mesmo homem e mulher do passado. Mas o nosso Deus, Ele tem para nós um sonho de uma vida nova, de uma vida sem mancha, de nos fazer outra vez, de nos purificar, de conquistar para nós o direito de voltar para aquele jardim. Não um jardim aqui onde as enchentes podem entrar, onde a chuva pode cair e destruir. Não, um jardim que é vivido nos braços do Senhor. Jesus morreu para nos garantir esse direito. Ele merece que cada um de nós, ao escutar Jesus dizer, porque é para você e para mim que Ele diz, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Se você ainda não se preparou para a Páscoa, essa última semana da Quaresma é a tua chance. Faz uma faxina interior. Você não vai encontrar só coisas ruins. Você vai encontrar muitos talentos que Deus te deu, que Ele precisa que você coloque em ação, para a igreja ser um lugar melhor, para que o reino de Deus já comece a ser vivido enquanto ainda estamos aqui. Não teremos ainda atingido a nossa meta, mas sejamos como Paulo, com garra. Eu persigo decididamente essa meta. É isso que eu quero para mim. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que a gente tenha o desejo da eternidade que seja maior do que qualquer prazer que qualquer vício e pecado possa nos proporcionar. Ora, essa é a meditação que a gente tem para esse final de semana. Mas alguns avisos de coisas que já começam a acontecer esse final de semana para nos preparar para a Páscoa. Primeiro, a exibição do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, entrada grátis. É um filme de exibição comentada, onde nós vamos interrompendo o filme para poder explicar. Amanhã, às 10 horas da manhã, na Paróquia Santos Anjos. No próximo sábado, dia 12, também às 10 horas da manhã, na Paróquia Santa Mônica. E no domingo, dia 13, domingo de Ramos, à 1h30 da tarde, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição da Gávea. Uma semana depois da Páscoa, no dia 26 de abril, sábado, às 10 da manhã, aí só na Paróquia Santa Mônica, nós vamos exibir o filme Ressurreição, que é a história do centurião romano que foi encarregado de procurar o corpo de Jesus, que os mestres da lei e os sacerdotes tinham dito para Pilatos que os discípulos tinham roubado para dizer que ele tinha ressuscitado. Vale a pena. Os dois filmes são fantásticos. Dolorosos de serem vistos, principalmente o primeiro. Mas é importante a gente saber o que o nosso Deus precisou passar para nos salvar e nos resgatar. E se você quer conhecer um pouquinho mais isso, convido você também a fazer o retiro O Quarto Cálice, virtualmente, nesse domingo. A primeira palestra eu recomendo que você participe até às 9 da manhã. A segunda palestra às 11 da manhã, a terceira palestra às 2 da tarde. O link está nesse convite que a gente colocou no WhatsApp para todos. Às 4 horas da tarde, nós vamos usar esse último link, que é de uma reunião no Zoom, para esclarecer as dúvidas e estar lá para os comentários daqueles que assistiram a gravação.
Se você não pode nesse dia, nesses horários, mas quiser ainda assim fazer o retiro, as palestras já estão gravadas, já estão lá disponíveis. Você pode ver hoje, pode ver amanhã, quando você quiser. O ideal era que você visse antes das 4 da tarde no domingo, para a gente ter essa oportunidade de esclarecer as dúvidas. Ok? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Aldo, querido, Edmar, meu técnico de som favorito, Carlinda, muito obrigado por terem estado aqui na meditação. Deus abençoe vocês, abençoe sua voz em cada leitura que vocês vão ler nesse final de semana. Abençoe também a todos aqueles que assistirão a gravação depois. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos nesse final de semana, se Deus quiser.